Olá pessoal, vocês estão preparados para mais um tutorial da série Turbinando seu Workflow? Hoje eu vou dar uma dica incrível que eu já mostrei até em outros vídeos meus e agora eu vou mostrar a rotina. Eu dei uma melhorada na rotina para ficar mais prática ainda de vocês usarem, e essa rotina ela vai executar os pisos automaticamente dos ambientes. Tá? Você vai usar essa rotina para fazer os pisos de acabamento, piso cerâmico, deck de madeira, enfim, aonde tiver room, certo? Porque a rotina vai funcionar a partir dos rooms, que são esses elementos que a gente tem aqui no Revit, né? Todo mundo já conhece, eu até mostrei na aula passada. Então a rotina vai fazer os pisos automaticamente dos rooms que você escolher, e independe do tamanho do seu prédio, da sua edificação, da sua casa lá que você vai estar projetando, ele vai fazer automaticamente os pisos para você. Então mais uma rotina incrível, tá certo pessoal? Então vamos lá. Bom, primeiro aqui deixa eu mostrar aqui minha obra magnífica arquitetônica para vocês. Tá aqui, eu botei uma transparência nas paredes para depois a gente poder visualizar melhor o prédio, né? A casa, na verdade, tá? Então vamos lá pro Dynamo. Eu já abri o meu Dynamo aqui e eu tô na versão 0.9.2 dessa vez, que é a que vem por padrão com o Revit 2017, tá bom? Não vai, vocês não vão ter problema com questão de versão, né, se tiverem no Revit 2017. Se não, vocês devem instalar a versão 0.9.2 para esta rotina. Por que eu não utilizei o 1, que é o mais atual? Porque a API do 1 mudou muito para o 0.9.2. Então tem alguns pacotes de nós que não funcionam. Então, como nós vamos utilizar dois pacotes de nós para essa rotina, então a gente vai utilizar essa versão do Dynamo. Então vocês vão instalar aqui, se vocês não tiverem na máquina de vocês, vocês vão vir aqui em pacotes, procurar por um pacote, certo? E vão digitar aí Rhythm, tá? Então esse é o primeiro pacote que vocês vão instalar. Basta clicar nessa seta grande aqui, que ele vai instalar a última versão, tá? Esse é um pacote, ele instala rapidinho. E o outro pacote de nós que vocês têm que instalar aí para a nossa rotina funcionar é o ArcLab Greenshaw. Não aparece aqui Greenshaw, mas todo mundo conhece ele por esse nome, tá aqui Greenshaw. Então vocês vão instalar este pacote aqui, tá joia? Então vamos lá. Então depois de instalar os pacotes, a gente vai começar um novo aqui. E uma coisa muito prática que tem no Rhythm é o seguinte, ele já traz aqui os rooms para mim, todas as informações dos rooms. Então vamos botar aqui, tá aqui, Room Element Collector. Vamos deixar aqui no manual. E aí ele vai trazer todas as informações de todos os rooms que tem no projeto. Isso é muito legal, inclusive o principal que a gente vai utilizar aqui, que são as linhas de contorno dos rooms e também os nomes dos níveis associados a esses rooms e também os nomes dos rooms. Bom, então ele tem uma porta de entrada aqui onde a gente vai colocar uma variável booleana que vai dizer assim, run me aqui é rodar ou não rodar, né? Então vamos colocar lá bool, se for true, então tá lá as linhas de contorno dos nossos rooms. Só lembrando para vocês, os rooms dentro do Revit, eles são elementos invisíveis. A gente só vê quando a gente passa o mouse aqui por eles, tá? A gente não consegue ver, eles são um volume, são sólidos os rooms, tá? Muito bem. Então agora, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, a mais básica. A gente vai criar um filtro
por nível. Nós vamos filtrar por nível os rooms, porque você pode querer fazer os pisos de um nível todinho de uma vez, tá? Então, vamos fazer esse filtro. Então, a gente vai fazer esse filtro utilizando texto, certo? A primeira coisa é o seguinte, vamos colocar aqui levels, tá? E esse nó aqui traz todos os levels que tem lá no projeto, que tem lá carregados no projeto, tá certo? Depois, isso aqui, tá? Quando a gente der um run aqui, tá vendo? Ele retorna, esse nó retorna o elemento nível, a família. E eu não quero a família aqui por enquanto, eu quero só o nome referente a esta família, a este nível aqui. Então, a gente vai colocar aqui um nó level.name, que aí ele vai me retornar o nome do nível, certo? Parece uma coisa meio redundante, mas não é. Aqui a gente tem o elemento, tá? E aqui a gente tem o nome deste elemento, da família, né? Muito bem. Então agora aqui a gente vai criar um code block que a gente vai dizer o seguinte: o nome do nível que você escolheu é igual ao selected level name? Se sim, ok, é verdade. Se não, coloque falso. Pronto. Então, quem vai ser level name? Level name vai ser esse daqui, que é a lista que a gente quer filtrar. Se a gente for aqui, a gente vai ver lá que aqui tem os nomes dos níveis referentes a cada room lá do projeto. Como a gente vai querer fazer uma filtragem por nível, né, aqui a princípio. Pronto, então selected level name é esse daqui, tá? Quando eu der o run aqui, o que é que vai acontecer? Ele vai gerar para mim uma lista de falsos e verdadeiros. Então a gente já viu nas outras aulas, né? A gente vai utilizar muito esse nó de filtragem. Então list filter by bool mask. Então a máscara é isso aqui. A lista que eu vou querer filtrar agora vai ser as minhas linhas. Ele vai filtrar esta lista aqui de acordo com essa máscara. Então ele vai pegar para mim, deixa eu esconder todas as geometrias, certo? Então ele vai pegar para mim, deixa eu colocar um flatten aqui, só para ele dar o resultado aqui da porta da seleção. Então vamos dar um run, tá vendo? Então ele pegou para mim só as linhas de contorno dos rooms do nível superior. Se eu trocar aqui para o térreo, ele vai pegar as do térreo. Legal, né, pessoal? Então aqui a gente já tem uma filtragem. Então vocês podem utilizar essa mesma técnica aqui para filtrar qualquer elemento por nível. Vamos dar uma salvada aqui na nossa rotina. Certo? Então, como eu ia dizendo, vocês podem usar essa técnica aqui para filtrar quaisquer elementos, certo? Por nível. Beleza, então. Vamos lá adiante. Se a gente olhar aqui, a saída desse nó, a gente tem um monte de curva, tá? Mas a gente não quer a estruturação dessa maneira. A gente tem que separar por room, né? Então, vamos colocar aqui um at, só para a gente observar. Tá vendo? Então, cada lista dessa aqui vai corresponder a um room. Daí, para a gente gerar nossos pisos, né, nós vamos precisar de uma única curva fechada para cada room, certo? Então, a gente vai ter que transformar esse monte de curva aqui numa única curva para cada room. Para fazermos isso, nós vamos utilizar o nó polycurve by joined curves, tá? Ligou aqui, deu run, e aí ele gerou uma polycurva, né, para cada room, como a gente queria. Então aqui a gente pode dar um Ctrl G aqui para formar o grupo e está feita nossa filtragem por nível, tá? Maravilha! Então feita a nossa filtragem por nível,
Agora nós vamos fazer uma filtragem por nome muito semelhante à que nós fizemos no tutorial anterior, certo? Então vamos colocar logo aqui um code block, tá? E nesse code block nós vamos colocar essa linha aqui igual do tutorial anterior. List contains, vou abrir e fechar parêntese. Então nós vamos colocar aqui rooms names, vírgula, search room, puxar mais um pouquinho para cá, search room, e aqui eu vou colocar true. Tá? Se você tiver alguma dúvida, basta assistir o tutorial anterior que eu expliquei aqui como é que era o funcionamento desse código, tá? Então aqui nós vamos colocar nossos números mágicos, que são nossos replication guides. Ok. Agora aqui eu vou filtrar as linhas de contorno, semelhante à filtragem que foi feita lá por nível. Só que agora eu vou pedir para ele trazer para mim as linhas de contorno dos rooms que se referem aos nomes que eu vou querer procurar. Quando eu colocar para rodar, vocês vão entender. Então, rm boundaries masks. Ok. Vamos inserir mais uma linha que agora eu vou selected rooms é igual a list ponto filter by bool mask, abre e fecha, e aqui eu vou botar element rooms, que agora eu vou querer filtrar os rooms propriamente, não só as linhas de contorno deles, tá? Então aqui eu tenho diversas portas. Então room names vai ser essa turma daqui. Depois search room vai ser os rooms que eu vou querer procurar por nome. Então aqui eu vou botar um code block, e aqui eu vou botar, não vou editar aqui, vou botar uma notinha, nomes dos rooms a procurar. Vai ser igual ao do tutorial anterior. Então nós vamos clicar aqui, botar duas chaves, aspas, sempre que a gente for inserir texto aqui no code block. Então vamos colocar aqui sala e quarto. Ok? Vamos conectar aqui room boundaries. Então aqui eu vou filtrar as linhas, porque aí eu vou puxar as linhas referentes aos rooms que vão ter lá o nome sala e quarto dentro deles, tá? E aqui element rooms, os rooms propriamente, tá? Então vamos dar um run aqui, vai aparecer tudo, basta a gente dar desligar aqui, porque a gente não vai querer ver por enquanto, tá? Aqui também esse grupo eu vou esconder tudo por enquanto, tá? Pronto. Então vamos botar aqui mais um pouquinho para cima. Vamos colocar um watch aqui, vamos ver o que está saindo. No 0 aqui é todo mundo que está dentro. Então eu tenho 1, 2, 3 aqui para sala. Para quarto, eu vou ter 1, 2 que está dentro. Então fez 5 rooms. Então vamos lá. Se a gente vamos fazer agora com que ele selecione só o 0, né? Que é todo mundo que está dentro. Se eu colocar aqui cozinha e der um run, tá? Vai aparecer lista 0, lista 1, lista 2. Tá vendo? Então aqui vai ser os textos que eu escolhi, os nomes que eu escolhi. Maravilha. Então vamos colocar aqui agora para dizer assim, olha, mapei aqui essa lista, list.map, pegando para mim só o que é 0 aqui
dentro das listas aqui. Então tem 0 e 1, aqui eu tenho 0 e 1, né? E aqui eu também tenho 0 e 1. Então de cada lista dessas eu vou querer o 0, né? Porque são as que eu quero selecionar, como eu falei. Então get item at index, do mesmo jeito do tutorial passado, number já é default 0 aqui, então posso deixar aqui e vou dar um run. Pronto, então aqui para mim ele puxou só os boundaries do tipo de room que eu escolhi aqui. Se eu colocar só sala, então Ctrl X aqui, então ele retornou para mim esse. Vamos conferir lá. Então pedi só sala, né? Então é esse e é esse daqui de cima. Não é isso? Então vamos ver lá no Dynamo. Olha aí. Agora eu vou tirar esse watch aqui, que só foi pra gente ver, para ficar mais limpo. E agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui, tá? Para os rooms, os element rooms, né? Os rooms propriamente, porque nós vamos precisar deles. Tá? Vamos dar um watch aqui. Vamos ver o que está saindo. Ah, faltou conectar aqui. Pronto, só os rooms. 3 rooms. Ah, maravilha. Então aqui agora para as linhas, que são esses aqui, tá vendo? Quando eu seleciono marca lá na área gráfica, nós vamos utilizar esse mesmo nó aqui para poder fazer as curvas fechadas. Vou dar um run. Tá? Aqui ficou lista dentro de lista, né? Então vamos usar aqui um flatten, tá? Vamos utilizar aqui depois, né? Pronto, agora não ficou mais aquela lista 0 lá que tinha antes. Ficou lista dentro de lista aí. E aí isso pode complicar lá para a nossa rotina mais na frente. Ok, então aqui a gente deu uma planificada nessa lista. Aqui vamos ver como é que está saindo. Também está saindo do mesmo jeito. Vamos jogar o flatten logo aqui. Tá? Aí esse, porque eu joguei depois desse nó aqui e não joguei logo antes? Bem, porque aqui eu tenho separadinho, ó. Cada room tem a sua quantidade lá de curvas. Se eu jogar o flatten aqui logo direto, vê o que acontece. Fica tudo planificado. Daí quando eu jogar esse cara daqui, vai dar um erro, porque ele vai querer juntar todas essas curvas aqui. Mas aí não vai dar certo, porque umas fazem parte de um room, outra de outro, e aí ele não vai executar da maneira correta. Então por isso que eu não joguei o flatten logo direto nesse caso aqui, porque eu precisava dessa organização do jeito que está aqui, dividido em listazinhas, tá? Maravilha, então vamos jogar só aqui o flatten. E aí ele deu certo, porque ele criou uma polycurva, né? Lembra que o nome do nó é polycurve by joined curves? Então se as curvas não estão juntas, ele dá erro. Ok, vamos adiante. Então aqui agora, bom, então aqui agora só complicou um pouquinho, porque é o seguinte: os rooms aqui vão estar em níveis diferentes, né? O mesmo room que tem lá quarto no seu nome ou sala, por exemplo, podem estar em níveis diferentes. E aí quando eu for criar lá o meu piso, ele vai pedir o nível ao qual eu quero criar, no qual eu quero criar meu piso, tá? Então vamos colocar aqui floor by outline aqui e polycurve. Pronto. Então ele me pede level, tá vendo? Então eu tenho que pegar agora, puxar os níveis de cada room desse aqui, certo? E ele me pede level, ele não me pede level name. Então como é que eu vou fazer aqui para extrair os níveis
aos quais esses rooms estão associados. Primeiro, eu vou dizer assim: pegue get. Então pegue o valor do parâmetro pelo nome. Então, aqui no Revit em inglês, pp, para aparecer a janela de propriedades, se a gente tem um room selecionado aqui, cadê? Selecionei o room, a gente vai ver que a propriedade aqui é level, tá? Se o seu estiver em português, você tem que colocar exatamente como está lá em português. Se tiver acento, acento, letra maiúscula, tá joia? Muito bem, vamos voltar lá para o Dynamo. Então vou colocar aqui um string e vou colocar aqui level. Então o que esse nó vai fazer? Ele vai trazer o nível associado a cada room. Então run aqui. Olha lá, térreo, térreo e superior. Certo? Mas aqui ele me trouxe o nome do level. Ele me trouxe o nome, ele não me trouxe o level propriamente, o elemento, a família. Então eu preciso trazer a família, o elemento. E aí o Greenshaw tem um nó para fazer isso, para trazer o nível, o nome do nível, tá? Então, perdão, o nível associado ao nome. Então, get level by name. Então aqui eu tenho que colocar um list.map, tá? Para ele mapear cada elemento aqui da função, perdão, cada elemento aqui do nó por essa função. Então quando eu der um run aqui, então veja que aqui ele trouxe a família referente a cada room, certo? Muito bem. Então aqui nós concluímos nossa filtragem por nome. Aqui eu tenho as curvas. Dá uma salvada aqui. Maravilha. Então a gente já poderia ligar. Aqui basta dizer agora o tipo de room que eu quero. Então aqui outline são as curvas, os levels são esses aqui, floor type, aí eu vou escolher o tipo de piso que eu quero. Então floor types, e aqui esse nó vai me trazer todos os tipos de piso associados lá que tem lá no meu projeto. Então se eu colocar aqui piso cerâmico 60 por 60 e ligar aqui, vamos colocar no 3D. Pronto. E vou dar um run. E aí ele criou, tá vendo? Muito legal, né não, pessoal? Ele criou para mim os pisos automaticamente. Veja que até eu coloquei essa paredinha de propósito aqui para você ver que ele vai contornar a parede. E aí ele colocou os pisos automaticamente para todo mundo que tem sala no nome lá, incluso. Tá? Todos os rooms que tem sala. E daí, se você quiser trocar o tipo do piso, basta vir aqui e colocar, sei lá, uma coisa bem exagerada aqui só pra gente ver a diferença. E ele já trocou lá no projeto. Certo? Aí, se eu quiser agora por nível, eu teria que pegar e reconectar aqui esses outros. Então, para que a gente não fique fazendo esse trabalho de estar reconectando, eu coloquei aqui uma saída, um parâmetro que a gente vai mudar. E uma hora a gente vai escolher por nível, outra hora a gente vai escolher por nome, tá? Então vamos pegar esse pessoal aqui. Vamos agrupar. Ctrl G, mudar uma cor diferente. Aí. Pronto. E vamos botar aqui filtragem por nome.
Vamos alterar o tamanho da fonte também. Tá? E aqui nós vamos botar filtragem por nível. Certo? Então, eu vou criar aqui ação organizada. Deixa eu apagar esse watch aqui, a gente não vai precisar dele. Como a gente vai precisar do nível associado, né? Então eu vou puxar aqui para esse nó, esse nome não ficar aqui cruzando, tá? Eu gosto de colocar aqui um watch. Eu venho, conecto aqui, vou adicionar o grupo, seleciono o grupo, clico no nó com direito, Add to Group. Certo? Aqui eu posso colocar nível selecionado e vou ligar. Pronto. Aí aqui eu tenho curva e tenho nível, e aqui eu tenho curvas e tenho nível. A mesma estruturação. Daí agora eu vou fazer assim. Ao invés de conectar aqui direto, a gente vai selecionar aqui e vou criar uma lista. Certo? Vou criar duas listas, na verdade. Então, uma lista vai ter as curvas e outra lista vai ter os níveis. E aqui eu vou dizer o seguinte, vou criar um code block aqui e vou criar um tipo de seleção. Então, eu vou dizer o seguinte, selecione para mim boundaries. Opa, deixa eu colocar minúsculo aqui para ele não confundir com o tipo de elemento. Pronto, boundaries e aqui níveis e também. Então aqui eu tenho meus boundaries, que são as minhas linhas, né, as curvas, e tenho os meus níveis. Tá? E aqui eu vou colocar um slider, um integer slider, que ele vai ser só 0 e 1. Pronto, então ele só vai ter duas posições, 0 e 1. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou ligar aqui no i. Então, quando eu selecionar 0, ele vai selecionar as linhas que está aqui 0 e os níveis que está aqui 0 também, porque vai ser o valor de i. Esse aqui vai ser o valor de i. Certo? Então aqui eu posso colocar aqui duas notinhas dizendo assim. Ou seja, se eu colocar o valor 0 aqui, eu vou escolher minhas linhas e meus níveis por nome. Se eu colocar o valor 1, eu vou escolher por nível. E aí agora eu vou conectar aqui. Coloca esse cara para baixo. Outline e level. Pronto. Então tá feita aí a nossa criação. Certo? Aqui eu vou colocar um grupo. Muito bem. Então, vamos ver se está funcionando. Então vai ser... Então não vai ser por nome, vai ser por nível, né? Se eu estou selecionando aqui 1, é porque vai ser por nível. Então vamos dar um run aqui. Bem, aqui eu investiguei o erro que deu e foi exatamente porque eu peguei do nó errado, ao invés de eu pegar, por exemplo, aqui em cima está certo, que eu peguei a família level. Aí aqui eu puxei o nome, não é isso, a gente quer puxar o level, a família, tá? Então, vamos rodar agora, e aí ele executou por nível, tá joia? Então,
o Dynamo tem essa coisa, você tem que colocar nas entradas dos nós exatamente o tipo de elemento que ele pede. Então ele pede level, ele não pede level name. Então eu tenho que colocar o elemento level, certo? Aí agora sim, ó, o elemento level. Então aqui ele criou por nível, tá? Selecionei 1 e aqui se eu selecionar 0, ele criou por nome lá que eu escolhi. Quarto, então ele criou esse aqui e esse. Só tem esses dois rooms com o nome quarto. Vamos lá verificar? Então vamos aqui, eu botei um atalho para o meu Project Browser. Então só tem um quarto aqui, ó, e um quarto aqui. Então ele criou para mim, onde tinha o nome quarto, ele criou este tipo de piso. Essa é a funcionalidade da rotina. Certo? Deixa eu dar aqui um WT. Pronto, aqui eu tenho o meu pavimento superior, aqui eu tenho o meu inferior. Certo? Vamos dar uma esticadinha aqui para ficar melhor da gente ver a rotina em funcionamento. Então aqui eu tenho o meu nível superior do lado direito e no meu lado esquerdo o nível inferior. Então vamos puxar o Dynamo aqui meio de enxerido aqui por aqui assim para baixo. Vamos ver se eu dou um jeito aqui. Pronto. Tá, não tem muito como aqui ajeitar, mas deu para entender, né, pessoal? Então se eu quiser que ele crie onde tem sala e quarto, então vou colocar aqui sala, vírgula, quarto. E aqui eu vou selecionar 0, que aí vai ser por nome a escolha. Então, quando eu der um run, ó lá, então onde tinha quarto e sala, ele criou o mesmo tipo de piso. Muito legal, né não? Imagina isso para um monte de... Dá um trabalho, em todas as rotinas dá um trabalhinho pra gente fazer, mas é uma vez, você vai ter esse trabalho uma vez e você vai poder reutilizar essa rotina sempre. Toda vez que você tiver um projeto seu lá, basta você abrir a rotina, escolhe o tipo de piso, escolhe o nome de rumo que você quer criar e ele vai criar tudo automaticamente para você. Muito legal, né não, pessoal? Você vai economizar um tempão ao invés de ficar desenhando manualmente o contorno aqui. E veja que eu fiz uma coisa bem complicadinha aqui pra gente ver que funciona numa boa, tá? Aí só pra terminar mesmo, só pra, né, complementar nossa rotina assim de uma maneira legal. Então eu coloquei aqui, eu digo, olha, então nem sempre a gente pode querer colocar também em elevações diferentes os nossos pisos, não é verdade? Então vamos colocar aqui um nó. Que é esse aqui. E eu vou pegar os pisos criados. Vou colocar aqui parameter name. Só lembrando mais uma vez que se o seu Revit estiver em português, você vai ter que colocar como tem lá em português. Height offset from level é o nome do parâmetro do offset do piso. E aqui você vai colocar um valor, que vai ser o offset. Certo? Então deixa eu colocar aqui uma coisa exagerada, 30 centímetros. Vamos aqui para a vista 3D. E aí, se eu der um run aqui, ele deu o offset lá no piso também automaticamente. Então aqui você já tem como escolher o tipo de piso e também já dá um offset. E ele vai criar todos de uma vez. Então, vamos criar todo mundo do térreo. Escolher aqui o nível, né? Térreo. E vamos escolher, eu quero criar por nível. Então, é o valor 1 aqui no I. Todo mundo por nível, então no térreo e aqui piso cerâmico. Pronto. Run. Ele criou todo mundo lá do térreo para você, tá certo? E com o offset que eu pedi. Se eu colocar aqui 0, ele vai alinhar com o nível. Se eu colocar menos 0.3, ele vai colocar abaixo do nível. Tá certo, pessoal? Então,
Tá aí mais uma rotina incrível para você utilizar no seu dia a dia, no seu workflow, que vai economizar muito tempo. Você não tem mais que ficar desenhando linha para fazer o seu piso, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, aproveitem bastante, acesse nosso canal no YouTube para ficar informado, o canal OnBeam Treinamentos e Consultoria, nossa página no Facebook, tá certo? E também para baixar a rotina, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá joia? Para que vocês aproveitem aí. Um forte abraço e até semana que vem no nosso próximo tutorial.